Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a nossa vida poderosamente. Você, meu amigo, minha irmã, meu parceiro de oração, de perto, de longe, você que eu conheço, você que ainda não conheço, mas lidamos aí através desses meios de comunicação poderosos. Você cristão ou não cristão, você simpatizante do Evangelho, eu quero desejar para você toda a sorte de bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de palavra, de mensagem, de revelação nesse canal de bênção, o Ministério Palavra Ouvida, o Evangelho Sem Fantasia. Ministério esse virtual que nasceu na pandemia. Na época da pandemia, eu tive uma intenção, acabou que Deus foi mostrando que a intenção era outra, e a gente acabou levando uma palavra de esperança em tempo de desesperança, uma palavra de renovação em tempo de cansaço e esgotamento físico, moral, psicológico, espiritual. Deus acabou trazendo um tipo de mensagem revigorante em tempos difíceis, em tempos que o mundo vivia algo até então novo, né? E a gente gerou o Ministério Palavra Vida, o Evangelho Sem Fantasia, ministério que conduziu, através desse ministério, foram conduzidos pelo Senhor, pessoas por batismo, pessoas que se renovaram, que se reconciliaram, pessoas que partiram para as missões, pessoas que tiveram inúmeras bênçãos, que a gente não fica divulgando, porque a glória é de Deus, a honra é daquele que Deus usa, mas a glória é dele, e a gente não fica expondo pessoas para dar testemunho. Sabemos o que aconteceu, isso que é importante. Esse ministério virtual, ele vai criar vida física. Esse ministério espiritual, ele vai se tornar em breve o Ministério Apostólico, Palavra Ouvida, o Evangelho Sem Fantasia. E vai ser o Evangelho que não vai nascer dentro de quatro paredes, com uma placa do lado de fora, mas vai nascer nas praças. Um trabalho que o Senhor tem revelado já, uma média de um pouco antes da pandemia, quando eu não pensava em ter esse ministério virtual. Deus já me falava sobre algo, eu já via olhando com um olhar crítico, no bom sentido, as pregações nas praças, e o Senhor foi me dando algo novo, me direcionando a um trabalho diferenciado aí nas praças. E ali vai nascer o Ministério Físico, Palavra Ouvida, que será o Ministério Apostólico, Palavra Ouvida, sempre pregando o Evangelho sem fantasia. Hoje, Deus quer falar conosco sobre a esperança nunca morre. A esperança, enquanto a vida, há esperança. A esperança está atrelada ao seu fôlego de vida. Enquanto você respira, tem esperança. Porque quando morremos, aí a partir dessa data, desse momento, já estamos então a mercê daquilo que Deus irá fazer segundo as nossas ações, segundo as nossas decisões, segundo aquilo que nós seguimos e cremos. Amém? Bom, eu vou aqui lembrando aqui de Abraão, quando Abraão, quando Abraão, ele é chamado, um homem que foi chamado aos 75 anos de idade, com uma promessa maravilhosa, e teve posse da promessa aos 100 anos de idade. A sua esposa, com 74, quando ouviu a promessa do seu marido, e quando engravidou aos 99 anos. Bom, enfim, a gente começa lá em Romanos, capítulo 4, versículo 18, e a gente vai perceber o seguinte, e diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, ou como você não diz assim, Abraão esperando contra toda a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. O apóstolo Paulo está aqui fazendo uma menção de Abraão, em relação a crer no momento em que não há motivos para se ter esperança, numa fase que não há motivos. Em primeiro lugar, Abraão tinha 75 anos, não tinha filho. Abraão não tinha mais esperança em ter filho. Talvez o desejo de ter filho já tinha morrido, não pela falta de fé, mas não com 75 anos, ter filho agora, para quê? Então Abraão, ele é chamado com 75 anos de idade, ele é avivado nesse chamado, é reacendido todas as chamas de esperanças, então ele aceita esse chamado, entende esse chamado, e ele parte para viver o que Deus tinha.
na vida dele. Abraão já tinha construído uma vida, um patrimônio. Abraão tinha por filho aquele famoso Ló, né? E a gente sabe a história, que Ló e Abraão se separaram, depois Abraão acaba salvando Ló. E Abraão já tinha até por filho um sobrinho amado. Abraão já estava vivendo a velhice, e já estava vivendo uma ditosa idade, e ele já esperava apenas viver de forma agradável a Deus, até que a sua morte viesse. Poucas eram as esperanças. Abraão já se limitava em sonhar. Ele é chamado com 75 anos de idade, e isso reacende uma chama. Nota-se que só aos 100 anos a bênção realmente veio para os seus braços, que foi seu filho Isaque. E Abraão, então, 25 anos, ele foi crendo contra toda esperança. Porque a cada ano que passava e não vinha a promessa, Abraão, ele desesperançava. Ele poderia ficar desesperançado, poderia ficar. Mas ele creu contra a esperança. Porque a esperança do momento dizia: você já é velho, agora está com 76, agora está com 78, agora está com 90. Não tem esperança para você, Abraão. Crê em outra coisa mais fácil, né? Acredita em outra coisa melhor, mas Abraão criou contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações. Porque Abraão viveu 25 anos esperando uma promessa. Promessa lá de Gênesis 12:1. Disse Deus a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, deixa a tua parentela, o teu povo, e vai para onde eu te levar. Vai para a terra que eu te mostrar, e ali farei que tu sejas pai de uma grande nação, e abençoar-te-ei, e tornarei o teu nome famoso. E tu próprio serás uma bênção para muitos outros. Bom, será pai de muitas nações. Então Abraão viveu 25 anos crendo numa coisa que talvez, vamos conjecturar, que aos 75 ele não tinha mais esperança. Ter filho, muito mais ser pai de muitas nações. Verdade? Bom, enfim, a gente vê aqui uma história de esperança contra a esperança. A esperança ilógica, a esperança sobre o invisível, a esperança sobre o que não tenho, a esperança sobre o que eu não alcanço, a esperança que eu tenho em algo que é totalmente fora de contexto, de conexão. Uma esperança em algo que seria ilógico esperar. Então, estamos falando de esperança contra a esperança. Termo forte, mas é acreditar naquilo que para mim é absolutamente, literalmente, totalmente, com clareza, impossível de acontecer, porque não dá. Não dá. Enfim, Abraão esperou contra toda esperança. Ele crendo, ele se tornou pai de muitas nações, porque ele creu. Chamado de 75 anos, já numa idade, só foi receber a promessa 25 anos depois. Ele continuou a sua jornada na esperança que aquela promessa, porque uma promessa acreditada, absorvida, uma promessa que você então começa a viver ela vai te reacender para enfrentar qualquer outra situação, porque você tem uma promessa em especial, aquele sonho em especial, aquele desejo em especial, que ele vai ser a força propulsora, a força que vai te impulsionar sempre para frente, a força que vai pegar na tua mão quando caíres na caminhada do deserto, como foi com a vida de Abraão. E eu hoje estou ouvindo a voz de Deus, porque Deus tem uma promessa na minha vida também ministerial muito grande, e eu estou com 57 anos, e tudo o que aconteceu nesses 29 anos de evangelho que eu sigo, dos quais 12 anos eu sou pastor, fui obreiro, fui evangelista e pastor, tudo contribuiu para que eu entenda que essa promessa é inexistente, é uma promessa que poderia ser fruto da minha imaginação. Mas Deus está falando comigo hoje, e eu quero compartilhar essa revelação de Deus, e falo com você também. A questão não é as promessas, a questão é a promessa. A promessa de Abraão estava em Isaque. Abraão tinha que ter força para viver, para enfrentar as leiras, as lutas, porque tinha um Isaque para chegar na vida dele. Isaque era a porta para as promessas. É mais ou menos como uma mexerica, ele é uma, mas tem no mínimo 12 gomos. É como o fruto do Espírito. É um Espírito que produz frutos. Então os frutos do Espírito é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são vários, mas é um Espírito. A promessa é uma. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã que quando nós temos uma promessa chave, uma promessa ali
que é a raiz da nossa vida, é a raiz de nossos desejos, de nossos sonhos, é o nosso sonho de consumo de vida para sermos felizes no Senhor. Deus está dizendo aqui nesta manhã para mim, e eu me alegro muito de ouvir essa palavra e poder repassá-la, compartilhar com você essa revelação. Vocês falam comigo, meu filho, eu tenho um Isaac na sua vida, o teu Isaac ministerial vai nascer. Mas Senhor, estou com 57 anos, foram tantas pancadas, tantos desânimos, tantas coisas contribuindo, tantas palavras que me desanimaram, tantos conselhos que me desanimaram, conselhos que não condiziam com a tua promessa. E Deus falou assim, mas eu tenho Isaac para te dar, e você vai receber. E é isso que está me fazendo lutar. Quando eu estou caída nesse deserto, cansado, com sede, já tendo alucinações pelo calor e a sede que está me esgotando e me matando, o Senhor manda o seu anjo, como mandou a Abraão, como mandou a muitos personagens bíblicos, para vir me socorrer, me alimentar, me dar água para matar a sede, e me levanta para que eu prossiga, porque eu tenho um Isaac que é prometido. Não importa a minha idade, não importa que a esperança natural dos fatos são contra a minha esperança. Então, eu, esperando contra a esperança que diz que tudo não é, eu estou crendo para receber a bênção que Abraão recebeu. No caso dele, ser pai de muitas nações. Você também, escuta o que eu estou te falando. A esperança que você tem contra a esperança, a fé que você põe em algo que tudo revela, humanamente falando, moralmente falando, psicologicamente falando, contra a sua esperança. Se você continuar nessa esperança de crer contra a esperança negativa, crendo, a promessa virá. Não se preocupe com as promessas, se preocupe com a promessa que é a chave da porta de entrada para uma vida abençoada. Eu não prego triunfalismo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, venci, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto. Teremos aflições, sim. A Bíblia diz que o Senhor não coloca sobre nós um fardo pesado, um jugo insuportável, que nós não possamos caminhar de forma que nos sufoque e nos oprima. Não, não, não. O fardo é leve, o jugo é suave. Se estivermos cansados e sobrecarregados, podemos ir, porque há alguém que caminha para o meu sonho. Nesta manhã, para mim terminar essa palavra, a revelação é os textos de Gênesis 12, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, e Romanos 4, 18. Essas revelações mostram uma promessa em uma fase que você, às vezes, nem mais tem certos tipos de desejos ou sonhos. Mas Deus diz, pode passar a ter esse desejo. O que Abraão teve aos 100 anos, ter um filho com uma mulher que era 1 ano mais nova do que ele só, receber essa promessa com 75, ouvir essa promessa com 75 anos e tomar posse dela com 100 anos, é uma esperança contra toda a esperança. É numa velhice, numa idade ditosa, onde a natureza da reprodução humana já estava cessada na vida dos dois, tanto que Sara riu, teve seu nome mudado. Deus é um Deus do contra, no bom sentido, da revelação. Ele é um Deus que vai contra as probabilidades, contra as razões, contra as lógicas humanas. Ele não fere para te abençoar. Ele não quebra princípios, regras, conceitos e valores. Mas ele simplesmente, ele vai te caminhando contra toda a esperança e vai fazendo uma grande obra. E a chave que abre a porta que te levará ao caminho das promessas chegará em tuas mãos e a porta será aberta. Se você estiver cansado, moribundo, caído, sem força para levantar e respirando lentamente, o anjo vai te levantar, e o próprio anjo, que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, está lá em Salmos 91, e vai abrir a porta e te colocará dentro dessa porta, e a vitória virá sobre a sua vida. A vitória é sua, a vitória é minha, não é triunfalismo. A condição para tudo isso é estar dentro da palavra. A condição para tudo isso é estar meditando, orando, buscando, consagrando sempre que possível, lutando contra os pecados que estão à flor de nossa pele, estão aí sempre nos seduzindo e nos tentando para atrasar o caminho da bênção, para tornar um deserto mais sofrido. O deserto era 40 dias para o povo chegar onde teria que chegar, mas foi 40 anos
por muitas situações emotivas e sentimentais que um povo descontrolado acabou se entregando, coisa que nós também erramos muitas vezes. A vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A promessa é essa: há uma chave, há uma porta, e quando eu pegar esta chave e esta porta da única promessa que eu preciso para alcançar tudo que eu desejo, a porta será aberta e eu terei posse da minha vida, com lutas, aflições, com lágrimas, com sucessos, com fracassos, com momentos de queda, com momentos que eu estarei de pé, sempre na humildade, na simplicidade, sempre condicionado no temor do Senhor, sempre, como se diz, dependente desse Senhor, crendo que é Ele que é o Deus que eu preciso depender e crer e acreditar, e então eu vou seguir esperando contra toda a esperança, para vir a ser pai de muitas nações. No nosso contexto, para ser abençoado no seu negócio empresarial, na sua empresa, na sua faculdade, no seu sonho de um carro, de uma casa própria. Isso não é triunfalismo, isso é direito social do ser humano. E Deus é um Deus que criou o ser humano também para alcançar, também para conquistar. Isso é direito. Isso é direito. Então, em nome de Jesus Cristo, triunfalismo não existe. Teremos aflições, seremos perseguidos, mas Ele enxugará lágrimas, Ele levanta o caído, exalta o humilhado. Há todo um processo. A vitória é nossa. Eu quero orar, porque o tempo é curto, às vezes você não pode parar para ouvir tudo, mas eu vou orar agora. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, a partir desse momento, já está ministrando e vai continuar ministrando a revelação desse dia. Medite sobre a vida de Abraão, sobre os 2 textos, navegue nas referências que esses textos vão te conduzir e verás que a palavra final é: eu vou abençoar o fiel, o obediente, o submisso, o que está sujeito a mim, o que acredita em mim. E você então pode esperar com tanta esperança. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu quero abençoar esta vida que ouviu essa pequena reflexão de vida. E a frase do dia é: temos que esperar contra toda esperança para sermos empossados da promessa que está sobre nossas vidas. As promessas são espirituais, as promessas são pessoais, íntimas, as promessas são familiares, as promessas são conjugais, as promessas são para pais e filhos, filhos e pais, as promessas são para o comer, para o vestir, as promessas são para o trabalho, para a profissão, as promessas são para a saúde. Então eu quero colocar, ó Pai amado, esta vida, este irmão, esta amiga, este irmão, diante desta promessa, para que ele possa crer contra toda a esperança. E então ele será empossado das bênçãos do Senhor, dos sonhos da paternidade, da maternidade, de ser pai, de ser mãe, os sonhos ministeriais, os sonhos que ele tem sobre as missões que ele acredita que são parte da sua vida, a vida ministerial, eclesiástica. O sonho do mais simples ao mais complexo, no Senhor é tudo igual. O Senhor pode realizar todos, porque para o Senhor não haverá impossíveis em todas as promessas. Repreende toda a força das trevas, toda a força inimiga, repreende todo o mal, toda oposição caia por terra envergonhada em nome de Jesus. Teu Espírito Santo nos encha nesse dia de hoje e nos faça vencer o pecado que nos rodeia e nos sugestiona a desistir. Assim eu oro e agradeço e abençoo a todos os nossos irmãos e irmãs que conosco compartilham este momento. Amém. Deus abençoe a sua vida. A vitória nossa é sua, pelo sangue de Jesus. Muito obrigado. Deus é maravilhoso. Desculpe aí a simplicidade de tudo isso, mas é nessa simplicidade que Deus está revelando grandes coisas para nós. Um abraço, compartilhe, curta, comente, amém? Se inscreva e abençoe outras pessoas através dessa obra de Deus.